O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da igreja nesses últimos dias tem colocado diante dos nossos olhos o caráter irrevogável da aliança de Deus com o seu povo. Tanto a leitura de hoje como a de ontem, por sinal muito belas, mostram esta dimensão irrevogável e definitiva da aliança de Deus com o seu povo. Sobretudo, a partir do mistério da revelação do Filho de Deus, esta nova e eterna aliança selada pelo sangue do seu Filho, a aliança entre Deus e a humanidade tornou-se, portanto, inalterável. E Deus não coloca mais nenhuma condição no seu amor e na sua misericórdia. Deus não voltará atrás da aliança amorosa que fez com o seu povo, com os seus filhos. De tal maneira que Deus nos perdoou com um amor dito incondicional. Um amor que não coloca absolutamente mais nenhuma condição. Diferente de nós, muitas vezes o nosso amor e o nosso perdão, eles são um tanto quanto condicionados. Quem de nós já não disse palavras do tipo: eu perdoo, mas não confio mais. Eu perdoo, mas não quero mais conviver. Eu perdoo, mas não dou mais nenhum voto de confiança. Isso não é perdão. Este perdão condicionado não cabe na lógica da Sagrada Escritura
e da revelação da aliança. O Deus da aliança nos perdoou incondicionalmente. Quando nós vamos ao confessionário, nós estaríamos perdidos se depois da absolvição sacramental o padre dizer: eu absolvo, mas não existe mais na misericórdia de Deus. Quando Deus perdoa e reata a aliança, Ele perdoa absolutamente tudo, como vemos na história de Noé. Deus perdoa e continua contando com o seu povo, continua confiando no seu povo, continua contando com os profetas, com os patriarcas, e depois da nova aliança, continua contando com os apóstolos, não obstante a fraqueza e a infidelidade deles. Ou seja, meus irmãos, a aliança, quando ela é rompida da nossa parte e não da parte de Deus. Deus sempre vai estabelecer aliança com seu povo. O problema não está numa falha da misericórdia. A falha está justamente na liberdade humana, que escolheu a idolatria e a infidelidade. Nós que estudamos teologia, nós aprendemos numa disciplina chamada escatologia, que estuda os acontecimentos finais, céu, inferno, purgatório, o juízo final. Uma coisa que nos causa muita impressão, os livros de teologia, quando refletem a respeito do inferno, eles dizem que as almas que foram condenadas à danação eterna, a condenação eterna, são almas que serão eternamente amadas por Deus. Com uma diferença: eternamente essas almas dizem não a este amor. Então vejam, até as almas dos condenados é oferecida a aliança, porque é uma aliança irrevogável. Então o problema da condenação não está numa falha da misericórdia, está na liberdade humana mal utilizada, que muitas vezes nos faz dizer não a esta aliança. É o que infelizmente está permeado o Antigo Testamento, o pecado da idolatria. Quando aquele povo tirava os olhos do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e colocava os olhos nos ídolos, a aliança era rompida. E por essa liberdade mal utilizada, o povo então era condenado. Então vejam, o segredo absoluto para que da nossa parte a aliança seja permanente e dure, é manter os olhos naquele que fez conosco a aliança. Conhecer a identidade de Deus, conhecer o Deus que nos chamou, que nos quis do seu lado, é o que de fato vai proteger a aliança que Ele mesmo fez conosco, para sermos fiéis a ela. O Evangelho de hoje está dando de maneira muito bela e muito aberta para nós também a receita para não trairmos a Deus, saber quem Ele é. E aqui está para você uma receita e um caminho para que a sua família permaneça de pé na aliança que você fez com Deus no dia do seu casamento. Saber responder quem é Jesus. Um casal e uma família que não sabe quem é Deus corre o risco de romper a aliança
e assim não permanecer de pé. Celebrar esses dias de retiro que vamos viver aqui, clamando para que as nossas famílias estejam de pé e fiéis a Deus, esta celebração, ela só terá sentido na medida em que nós formos íntimos dele. Pessoas que desconhecem quem é Jesus e que tiram os olhos dele, correm o risco de traí-lo e de não permanecer de pé. Porque vejam, meus irmãos, a cruz e a provação, elas vão chegar para todo mundo. Para quem segue Jesus e para quem não o segue. Estar do lado de Cristo, fazer parte do povo da aliança, não nos imuniza. A fé não é uma vacina que nos protege do mal e do sofrimento. Mais cedo ou mais tarde, também nós e as nossas famílias viverão os seus flagelos, os seus dramas, as suas dores. Mais cedo ou mais tarde, alguém da sua família vai ficar doente. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sepultar alguém que você ama. Infelizmente, existem muitas famílias, até dentro da igreja, assoladas pelo vício, pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo adultério, pela falta de fé. Essas crises são inerentes à existência humana. O Papa João Paulo II já escreveu isso. O sofrimento é um mistério comum a todos os homens. E nós não estamos aqui na Canção Nova celebrando famílias em pé, achando que vamos sair daqui com os problemas todos resolvidos. Não. O que nós vamos ouvir, viver e rezar nestes dias não é para que aconteça um passe de mágica e os nossos problemas todos acabem. A intenção maior é enfrentar os nossos problemas com fé, como nós rezamos de manhã. Basta confiar, saber esperar, e o Senhor vai agir. Aqui está a diferença entre aquelas famílias que caminham do lado de Jesus e aquelas que infelizmente não caminham. As famílias que sabem quem é Jesus e que fizeram uma experiência verdadeira com Ele, serão capazes de enfrentar os seus problemas de pé, sem perecer. Nós não estamos aqui para abolir os problemas. E é claro, nós que somos padres, repetidas vezes ouvimos isso. Parece que os problemas só mudam de endereço, mas as situações assolam as mais diversas classes de pessoas e famílias. A questão, meus irmãos, não é dar um fim às nossas dores, é saber enfrentá-las como quem acredita em Deus e sabe quem Ele é. No final do ano passado, esteve aqui na Canção Nova um casal que há pouco mais de 15 dias perdeu um filho de 5 anos que foi picado por um escorpião. Um acidente doméstico, o escorpião picou a mão da criança e a criança entrou em coma e depois veio a óbito. E me pediram, então, para atender esse casal, um casal de Deus, da igreja, um casal que reza, que vai à missa, que comunga, que tem fé, que não estava imunizado da dor. E vieram aqui no santuário, eu atendi a esposa e depois o esposo, e a coisa mais extraordinária,
que eu vi naquele atendimento foi que aquele sofrimento era um sofrimento sem desespero. É assim que sofre uma família que conhece Jesus. Pode até chorar, pode até doer, pode até derramar lágrimas, pode até não entender o porquê das dores, como aquele casal me perguntava por quê. Mas uma coisa que uma família que conhece Jesus não se permite viver é uma palavra chamada desespero. É verdade que na nossa vida existem situações que nós não temos o controle. Dores, enfermidades, lutas, situações que parecemos estar num beco sem saída. É nesses momentos que nós mostramos a nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, ela nunca vai crescer quando está tudo bem. A espiritualidade da igreja ensina isso. A nossa fé cresce principalmente quando sofremos. Quando não vemos nada, quando parece que tudo ficou escuro e nós perdemos o controle das coisas. É nesse momento que nós mostramos se somos cristãos de fato ou não. Quando já não temos mais a capacidade de controlar os nossos problemas. E parece que Deus brinca conosco. Vejam a Sagrada Escritura. Jesus esperou o vinho acabar. Jesus esperou o pão ser reduzido à quantidade de 5 para alimentar uma multidão. Jesus esperou Lázaro morrer. Nosso Senhor, Ele espera experimentarmos o extremo do nosso limite. Quando as coisas escapam da nossa mão, Deus pode agir de maneira extraordinária. Esta será sempre a condição do milagre, o limite humano. Enquanto você mesmo é capaz de resolver os seus problemas, Deus não tem espaço. Deus vai esperar o vinho acabar. Deus vai esperar o pão ser reduzido. Deus vai esperar as nossas mãos ficarem vazias, para que no extremo da nossa incapacidade e insuficiência, Ele haja de maneira extraordinária. Nós que já experimentamos e vimos tantos milagres, temos que reconhecer isso. No auge do sofrimento, e se você fizer memória aqui, da pior coisa que lhe aconteceu na sua vida, talvez uma doença, um acidente, a morte de alguém, quando você estava no auge daquele sofrimento, verdade ou não é, que você achava que não daria conta dele. Mas vejam, ele passou, e nós estamos aqui muito melhores do que antes, porque o sofrimento torna potente a fé, e dilata a nossa confiança. Então, quem não quer sofrer, quem não quer enfrentar os próprios problemas, também não vai conseguir ficar de pé. A condição para ficar de pé é enfrentar com fé e confiança tudo o que a vida nos trouxer. A sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos precisam saber quem é Jesus. Precisam fazer a experiência pessoal com Ele, para que no tempo da carestia, no tempo da noite escura, quando o sofrimento bater à sua porta, você o enfrente de mãos dadas com Ele. Do contrário, o seu companheiro na dor será sim o desespero. Quem não sabe quem é Jesus, estará infelizmente fadado ao desespero. E vejam, meus irmãos, a nossa vida também já nos mostrou isso. As pessoas que enfrentam as suas lutas desesperadas,
elas são capazes de atrapalhar a própria vida e a vida dos outros. Verdade ou não é? Aquela pessoa dentro de casa que é desesperada, ela é capaz de agitar o ambiente todo, de tirar a paz de todo mundo, de perturbar todo mundo. A pessoa que não tem fé e não tem confiança, ela não perturba só a si mesma, ela perturba os outros. Ela se torna, com o seu desespero, agitadora. E aquele desespero é inútil. Diz a palavra de Deus que ele é um mal a mais. Mas graças a Deus, o contrário disso também é verdade. Como nos faz bem ficar perto de pessoas que confiam em Deus e que sabem do que Ele é capaz. Como nos faz bem estar perto daquelas pessoas que já sofreram muito na vida e que o coração dessas pessoas se tornou para nós uma escola de confiança e de esperança. Verdade ou não é? Aquelas pessoas que nós conhecemos e que já sofreram muito, já foram muito calejadas pela vida, elas se tornam para nós como um porto seguro. E é bom ficar perto delas, porque nada é capaz de lhes causar desespero. Nem o silêncio de Deus, nem quando Deus parece dormir. Então, celebrar essa liturgia, em que a igreja exalta o mistério da aliança, e no dia de hoje nos interpela perguntando-nos quem é Jesus, é uma maneira de também nós nos protegermos a partir do conhecimento de Cristo. Famílias que não sabem quem Ele é, vão perecer no desespero e na tristeza. E mais, nós temos que reconhecer, nós que somos pais espirituais, as pessoas que estão aqui, que são pais no âmbito biológico, que vivem o desafio de educar seus filhos, que não é um discurso muito moralista que vai proteger as nossas crianças. Não é um discurso muito moralista que vai salvar os nossos filhos do pecado. Não basta ensinar o certo e o errado. As crianças precisam conhecer Jesus. Os jovens precisam saber quem Ele é. As pessoas só vão mudar de vida se elas aprenderem a amar a Deus e confiar nele. Quem não conhece a Deus vai permanecer prostrado no pecado e no desespero. Então, meus irmãos, de maneira muito velada, mas também muito bonita, a liturgia deste dia, para aqueles que querem manter a sua família de pé, está nos dando o segredo para isso: saber quem é Jesus e do que Ele é capaz de fazer. Ter um encontro pessoal com Cristo é o que garante a estabilidade das nossas famílias. Se isso acontecer, eu lhes garanto, aconteça o que acontecer, nada é capaz de derrubar uma família assim. Mesmo quando não entende a sua dor e o seu sofrimento. Um dia, uma religiosa, ao meditar a passagem de Jesus dormindo no barco, ela disse a Jesus que, na tempestade da vida dela, do seu barco, ela queria pegar o seu travesseiro e deitar do lado dele. Porque ela sabia que se o Senhor precisasse dela, Ele iria chamá-la. Está aqui o caminho para enfrentarmos o nosso sofrimento e a nossa dor. Viver o que nós rezamos de manhã. Nos abandonarmos em Deus, deitar do seu lado e saber que mesmo dormindo, Ele está no nosso barco. Ele não vai embora.
Ele não nos abandona. Daqui a pouco nós vamos comungar Jesus. E também vamos ser interpelados por essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E você tem a oportunidade de, nessa Eucaristia, se encontrar com Ele, para enfrentar os problemas da sua vida de pé e sem desespero. A partir de hoje, e a partir deste acampamento, a escolha é nossa. Os problemas lá fora, eles vão continuar nos assolando. Nós não podemos nos iludir. Só que a mudança não está fora, está dentro de nós. Ou o desespero, ou a confiança de quem sabe quem é Jesus. A escolha agora é nossa. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Pensa também aí, mais uma vez, nas suas angústias e dores, fracassos, sofrimentos. Pensa também agora naquilo que coloca a sua família no chão. Aquilo no qual você não tem controle. E vai pedindo a Jesus agora que te mostre quem Ele é e o poder que Ele tem para levantar a sua família. Reze agora pedindo a Jesus, mais do que resolver os seus problemas, que Ele te dê um coração que acredita nele e que sabe quem Ele é. Mais do que apresentar ao Senhor o que você não pode resolver, queira nessa Santa Missa conhecer Jesus. Nomear quem Ele é dentro da sua casa. O Senhor, aquele que sabe tudo e tem tudo nas suas mãos. Com confiança, Senhor, nós estamos na Tua presença. E nós queremos, Jesus, nesta Eucaristia, nos encontrarmos pessoalmente contigo, para a partir deste encontro, sermos erguidos naquilo que nós não podemos mudar. No meio dos nossos sofrimentos e dores, angústias e desesperos, nós estabelecemos hoje, Senhor, a nossa confiança em Ti. Vai rezando, meu irmão, vai rezando, minha irmã, junto com o Ministério de Música, junto com o Padre. Apresente agora ao Senhor suas dores, as suas angústias. Apresente ao Senhor aquilo que você não pode mudar, aquilo que para você é muito difícil, aquilo que para você custa, aquilo que na sua casa fugiu do seu controle, o vício, a traição, o adultério, a doença, a enfermidade, os desenganos, as situações que estão sem saídas. Jesus, nós confiamos em Ti. E pedimos que a partir de hoje, a partir desta Santa Missa, do encontro contigo, nada mais nos abale. Aconteça o que acontecer, que a partir de hoje, deste encontro contigo, nós possamos enfrentar as nossas dores e os nossos sofrimentos de mãos dadas contigo, Senhor. Ainda que venha a morte, a depressão, a tristeza, o desânimo, ainda que venha a traição, a solidão, a indiferença, ainda que experimentemos, Jesus, o jugo do pecado dentro da nossa casa, ainda que soframos a incompreensão, a dor, a infidelidade, aquilo que não temos controle, Jesus, nós confiamos que a partir de Ti e do encontro contigo, nada mais pode nos abalar, nada mais pode nos derrubar,
Levanta-nos, Jesus. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé, minha irmã. Senhor, Cante. olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Cante para Jesus. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amar somente a Ti. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Nós que vivemos aqui na Canção Nova, aprendemos do nosso fundador, que construiu tudo isso na fé, na confiança em Deus, a partir do seu abandono na divina providência e no seu conhecimento de Jesus. Algo muito bonito que ele ensinou a nós, seus filhos, e também ao povo. Acostumei meu coração a confiar em qualquer situação, aconteça o que acontecer. Infelizmente, na maioria das vezes, acontece o contrário. As pessoas são acostumadas ao desespero, acostumadas à aflição. Parece que é muito mais fácil se desesperar do que confiar. Parece que é muito mais fácil se apavorar do que se abandonar em Deus. Mas hoje pode ser diferente. Levanta os seus braços, solta a sua voz e peça ao Senhor que Ele receba tudo que você não pode mudar e que você seja banhado hoje na confiança, na esperança, que você seja banhado e revestido de uma fé nova, de uma fé viva, de uma confiança absoluta. Você também agora, meu irmão, acostume o seu coração a confiar. Entregue agora, abre mão daquilo que você não pode mudar. Abre mão agora daquilo que é difícil para você. Não retenha mais o controle da vida dos seus filhos, o controle do seu casamento, o controle daquilo que você não conseguiu mudar pelas forças humanas, mas lance mão agora desta arma espiritual que se chama confiança, e nesta oração se entregue, se abandone, deixa crescer a sua oração, deixa crescer a sua oração, a sua confiança, e se abandone nas mãos de Deus. Treine agora o seu coração na confiança. Arrisque agora deixar a sua vida nas mãos de Deus. Dê a Deus esse voto de confiança. Corra o risco seguro de se colocar nas mãos dele. Na educação dos seus filhos, na saúde dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério,
naquilo que você vive na sua casa, com seus parentes, na sua saúde. Arrisque agora deixar esse tratamento nas mãos de Deus, esse diagnóstico médico nas mãos de Deus. Arrisque agora deixar nas mãos de Deus a vida dos seus filhos, o crescimento deles. O filho que mora longe, que já não está perto, o filho que vai embora, arrisque agora, deixe nas mãos de Deus, solte a sua voz e se entregue, se abandone. Fixa o olhar em Deus e se abandone nele, com resolução, com confiança, com fé. Deixe que nessa oração e nessa Santa Missa, Deus te coloque de pé, te levante do desespero, da falta de fé, da falta de confiança. Ore, ore, solte a sua voz. E se levante agora, meu irmão. Se levante agora, minha irmã, como uma mulher de fé. Como quem sabe, como aquele homem, aquela mulher que sabe quem é Jesus e do que Ele é capaz. Como um homem e uma mulher que já experimentou a Deus e sabe quem Ele é. Numa confiança, numa esperança que não decepciona, mesmo na morte, mesmo na doença, mesmo no luto, mesmo na depressão, você sabe quem é Jesus e do que Ele é capaz. Por isso confie nele, se abandone nele com confiança e com esperança. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado e cante: confiar somente em Ti, Senhor. 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 E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir, Senhor.